Romanos, no capítulo 12, versículo 9 até o 16. Todo mundo achou? Só falta o pastor achar aqui. O pastor achou agora. O texto, gente, ele diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai no singular, e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, e em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, e não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Amém? Vamos falar com o Pai? Ore a Deus então. Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença, Senhor, desde o início desse culto, desde a abertura dessa reunião. E agora eu quero te pedir que Tu venhas continuar a tratar com a gente, porque o Teu Espírito Santo, ele se faz presente aqui. Nós estamos aqui por uma razão, Pai, porque nós somos salvos pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Nós só estamos aqui porque nós somos atingidos por um amor, que foi a última canção que nós cantamos aqui ao Senhor, que é um amor incondicional, é um amor que ama o que não é perfeito, porque a gente ouve de muitas pessoas aquela informação de que primeiro a pessoa faz muita coisa errada e depois ela se torna crente, como nós ouvimos. Mas aí que existe o amor, a misericórdia de Deus, no fato do Senhor ter morrido por nós, sendo cada um de nós, todos nós pecadores, sendo cada um de nós a descrição exata daquilo que Paulo disse, que o Senhor olhou do céu e não contemplou um justo sequer, ninguém que pudesse bater no peito e chamar para si a responsabilidade de arrogar e dizer sou santo, porque todos nós somos dependentes desse amor e dessa graça, mas nós somos justificados pelo Teu amor e pelo Teu poder. E agora eu quero te pedir que essa palavra, que é palavra não minha, mas é palavra de Deus, que ela possa produzir um fruto de justiça dentro de nós, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Pode sentar, minha gente. Esse texto aqui que eu li com vocês, ele é um texto que, em minha opinião, ele tem muito a ver com aquilo que a gente vai fazer daqui a pouco. Esse é um texto que fala de relações humanas, esse é um texto que fala de relação com Deus. Então esse texto, ao meu ver, ele tem muito a ver com aquilo que nós vamos fazer daqui a pouco, que é participar da mesa do Senhor, participar da ceia do Senhor. Eu não li o capítulo inteiro, mas quando a gente olha para o capítulo inteiro do que Paulo escreve à igreja de Roma, o que a gente percebe aqui é que o capítulo de Romanos, o capítulo 12, do versículo 1 até o seu versículo final, ele nos mostra qual deve ser, ou a forma que deve ser a nossa caminhada em direção a Deus, enquanto a gente existe aqui como ser humano. Como eu devo agir, como eu devo proceder, como eu devo encarar a vida, como eu devo me projetar na vida. Quando você olha para o texto de Romanos e lê o capítulo inteiro, é exatamente isso que a gente percebe. O capítulo de Romanos, no capítulo 12, ele está dividido em 4 blocos, em 4 sessões, que Paulo trata com a igreja que está localizada em Roma,
Não é uma igreja como essa, de paredes, mas é um povo que era nomeado de a igreja do Senhor e os cristãos daquela época. Paulo divide Romanos em 4 sessões, sendo que a primeira sessão ele fala de dedicação. Aquilo que eu sou diante de Deus, qual deve ser a minha postura diante do Pai. Paulo também fala a respeito do serviço que a gente presta dentro do reino, e não só dentro da igreja, mas ele fala do serviço prestado dentro do reino, sob a dependência do Espírito Santo de Deus. Paulo também fala da nossa conduta, quais são as atitudes que a gente tem que ter diante das pessoas que a gente conhece como cristãos, qual a nossa conduta que a gente tem, que deve ter com aqueles que são integrantes da família de Deus. E do versículo 17 até o versículo 21, o apóstolo Paulo fala da relação humana e da nossa atitude que nós temos que ter com aqueles que estão fora da família de Deus. Agora, o que deve ficar muito claro aqui, o que deve ficar muito transparente aqui, é que tudo aquilo que a gente é, e as ações que nós tomamos, e aquilo que a gente faz, as nossas reações, aquilo que a gente acha que não tem impacto nenhum para alguém que vive ao nosso redor, para a sociedade que nos observa, para alguém que nos olha. O que Paulo está dizendo, que tudo aquilo que eu faço, que tudo aquilo que eu sou, isso vai ter um impacto direto dentro de corações humanos, dentro de corações de pessoas, e essas pessoas vão glorificar a Deus ou vão deixar de glorificar a Deus pelas nossas atitudes. O que eu acho bem interessante, que quando Paulo fala a respeito da dedicação, que vai do versículo 1 até o versículo 2, nessa primeira sessão de Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 12, o apóstolo Paulo fala assim: eu rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos como um sacrifício santo, como um sacrifício agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é o culto com a razão, que é o culto com a mente, que é o culto que foge um pouquinho do campo das emoções, mas é o culto racional. Agora, o que eu acho de fato extremamente importante aqui é que o apóstolo Paulo está colocando que a produção de um culto, que ele dá o nome de culto racional, ela só se dá na perspectiva e na dimensão de que existiu primeiro uma porta. E a porta que Paulo chama e Paulo nomeia, ela é misericórdia de um Deus que é santo, de um Deus que é poderoso, de um Deus que te olha, e por mais que Ele enxergue imperfeição em você, e se eu olhar para vocês, ainda que eu veja um monte de gente perfeita aqui, pelas qualidades que vocês têm, pelas atitudes que vocês tomam, eu posso dizer que diante da santidade de Deus, nenhum de vocês é perfeito. Nenhum de nós carregamos essa marca e esse selo de perfeição. Mas o apóstolo Paulo fala assim que o culto racional, que é agradável, que é santo, ele é produzido através de uma porta de entrada cujo nome é misericórdia. Então toda a produção humana de culto, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, só é real, só existe sob essa perspectiva, gente. Porque a misericórdia de Deus abundou sobre cada um de nós. Outra coisa que o apóstolo Paulo fala aqui, dentro ainda desse bloco, dessa sessão de dedicação no capítulo 12, o apóstolo Paulo fala que cada um de nós, a gente tem que abandonar esse comodismo, essa zona de conforto em relação ao mundo. No versículo 2 o apóstolo Paulo diz isso: e não vos conformeis com este século. Este século que Paulo fala é exatamente este mundo. Essa sociedade do qual a gente faz parte,
Essa sociedade que defende tanta coisa que a gente, às vezes, é colocado no cantinho da parede, eles achando que nós devemos encontrar dentro de nós um ponto de vista positivo do que aquilo que eles dizem é verdade. E o apóstolo Paulo fala assim, olha, saia dessa zona de conforto, achando que tudo que o mundo apregoa é verdade, é aceitável. Tudo que o mundo diz como verdade, estabelece como verdade, eu tenho que aceitar. Tudo aquilo que a mídia projeta no seu aparelho de televisão, que você está ali na sua casa, aquilo vem como uma enxurrada enorme de informações, e muitas vezes a gente fica caminhando nesse sentido sem que a gente perceba. Mas o apóstolo Paulo fala assim, ó, o culto racional de vocês só se dá na porta da misericórdia. E o culto racional de vocês tem que caminhar vocês para uma direção que vocês têm que abandonar de forma totalmente rígida, de forma totalmente séria, essa questão do mundo, abandonar o mundo, não se conformar com este século. E aí que Paulo diz aqui, que quando a gente faz isso, a gente sai deste campo de comodidade. O que ocorre aqui é que a gente, sem que a gente perceba, quando a gente avança, sai desse estágio onde eu me sento num sofazão, não no sentido literal, mas achando que tudo é assim mesmo, a vida é assim mesmo. Não adianta eu proclamar, não adianta eu levantar uma bandeira dizendo ao contrário, que vão me chamar de careta, que vão me chamar de idiota. Não adianta fazer nada disso. Mas quando você age diferente, ainda que me chamem de idiota, ainda que me chamem de careta, ainda que me chamem do nome que for, eu vou levantar uma bandeira e não vou me conformar com aquilo que o mundo apregoa como verdade. E quando isso acontece, a gente começa a ter uma transformação de mente, uma renovação da mente. E só aí eu consigo experimentar qual é a perfeita, qual é a boa e qual é a vontade de Deus. E qual é a agradável vontade de Deus. Outra coisa que o apóstolo Paulo fala aqui na segunda sessão, é que ele fala de ação do Espírito no serviço prestado, aquilo que eu faço aqui na igreja. E não só aqui na igreja, fora dela. E o que eu acho bastante interessante aqui, que ele sugere no versículo 3, que a gente tem que baixar a bolinha. Paulo diz exatamente isso, baixem a bolinha de vocês. No versículo 3, olha o que ele diz, gente. Porque pela graça que me foi dada, eu digo a cada um dentre vós, que não pensem de si mesmo além do que convém, mas pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Eu não posso tentar ser aquilo que eu não sou. No versículo 4, Paulo enfatiza a questão dos membros. Olha o que ele diz. Porque assim como um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Mesmo assim, a gente não deixa de ser corpo. O que Paulo está enfatizando aqui, que essa utilidade, ele enfatiza, melhor dizendo, a utilidade, o porquê de existir o corpo. E embora a gente seja muitos, e você consegue olhar aqui para a tua igreja que você congrega, e você vê um grupo pequeno de pessoas, perto do que é o corpo de Cristo. A gente faz parte de uma comunidade que a gente tem aí 500, 600 membros inscritos, talvez um pouco mais. Nem todos aqueles participam de forma ativamente, mas o fato é que Paulo está dizendo que, embora a gente sendo muitos, a gente não pode deixar de ter a consciência de que nós somos um em Cristo Jesus. E que tudo aquilo que eu sou, e tudo aquilo que eu faço, e tudo aquilo que, na verdade, Deus me usa a fazer, ou usa você a fazer, a gente tem que tomar cuidado e pensar com moderação e não achar que nós somos mais do que aquilo que Deus mostrou para nós e nos usou através da graça dEle. Porque tem gente que acaba andando com o nariz todo empinado, esquecendo que faz parte de um contexto que ele é do corpo. E esquece também que ainda que ele seja um membro, que ele é mais honrado por uma condição de Deus, do Espírito Santo de Deus, aquele que tem uma condição menos honrada, ele é do corpo. E ele tem o mesmo valor para Deus. Paulo fala então que embora a gente é um, nós somos um em Cristo Jesus. Eu gosto muito dessa informação que Paulo diz assim, membros um dos outros.
Nós somos membros um dos outros. Ou seja, eu sou dependente de vocês, meus amados. Vocês são dependentes de mim. A gente precisa um do outro. E aí do versículo 6 ele fala assim: e tendo diferentes dons, segundo a graça que me foi dada, se é profecia, seja segundo a proporção de fé. A profecia aqui que Paulo fala não é aquela profecia que você fala: eis meu servo, que você amanhã vai ganhar na loteria. Não é nada disso. A profecia aqui é a palavra. Palavra de Deus. Paulo fala assim: se ministério, dediquemo-nos a fazê-lo. Se é ministério que ensina, faça com esmero. Faça dessa maneira. Com muita graça, com muita dedicação. E Paulo diz assim: o que exorta, faça com dedicação, e o que contribui com liberalidade. Eu acho fantástico isso aqui. Aquele que contribui, faça com liberalidade. Ninguém está botando uma arma na tua cabeça para contribuir. E o último, o que exerce misericórdia, exerça com alegria. Aquele que exerce misericórdia não fica contando para todo mundo que exerceu misericórdia sobre alguém, sobre um irmão, com o rosto todo triste, dizendo: eu tive que exercer misericórdia, mas faça com alegria, porque a misericórdia é a porta do culto racional. Outra coisa que Paulo fala aqui, ele caminha aqui já ele diz aqui no final que o dom então que eu tenho foi graça. Outra coisa que Paulo fala na terceira sessão, no terceiro bloco, as atitudes que a gente tem que ter um com o outro. E aí Paulo fala de um monte de coisa. Aí é o texto que eu li com vocês, do 9 até o 16. Por isso que eu digo que esse texto tem a ver com ceia do Senhor. Tem a ver com aquilo que você diz que você é. Tem a ver com aquilo que eu digo que eu sou. Porque aí Paulo fala nesse bloco sobre a nossa atitude com aqueles que fazem parte do reino de Deus, da família de Deus na terra. Aí Paulo fala de amor, que é o vínculo da perfeição. Paulo fala de humildade, que tem que ser a marca de um discípulo de Jesus. Eu tenho muita dificuldade de me relacionar com gente que não tem humildade, de verdade, sem hipocrisia, sem mentira, diante de vocês e diante do Pai, diante de Deus, diante dos anjos, o que você quiser que sirva como testemunha para o que eu estou dizendo a você. É uma dificuldade que eu tenho que trabalhar, porque Deus morreu pelo orgulhoso, pelo soberbo, e de repente eu vou ser o instrumento que Deus vai usar para mudar aquela situação, mas de fato eu tenho dificuldade. Quando eu percebo alguém com o narizinho muito empinado, eu tenho um bloqueio, eu tenho uma coisa que parece que eu construo um muro na relação, e eu fico bem distante dessa pessoa. O que dói o coração da gente é quando essa questão da soberba, da arrogância, se dá no meio do povo de Deus. Onde a impressão que se tem que Deus não conseguiu, não porque Ele não tem poder, mas não deixou, a pessoa não se deixou penetrar pela graça, pelo amor, pela misericórdia de Deus, e o caráter não muda nunca. Paulo fala também de tribulação, Paulo fala de paciência, Paulo fala de esperança. Paulo fala também da forma que a gente deveria tratar as necessidades dos nossos irmãos, como a gente deve encarar essa necessidade. Como que a gente tem que observar isso e não simplesmente observar, e quais são as ações que a gente tem que tomar diante de uma situação assim. Paulo fala de hospitalidade. Até nessa semana a gente conversava aqui no culto de quarta-feira de estudo bíblico, que o Laerte comentava do texto de Hebreus, no capítulo 13, quando o escritor de Hebreus diz assim que alguns, sendo pessoas agradáveis e praticando a hospitalidade, sem que eles soubessem, eles acolheram anjos em suas residências. Pelo fato de ter um coração assim. Paulo fala de oração em favor de pessoas que te perseguem. Esse é o bloco que eu li com vocês. Paulo fala da alegria, de sorriso no rosto, de alegria que às vezes pode ser que você nem estampou no rosto ainda, mas está na alma. Paulo fala também de tristeza. Esse é o mais comum, de repente você não estampar no rosto, mas ele existe, ele é real, ele está presente, só que às vezes a pessoa não te conhece e você carrega isso. E Paulo fala de orgulho, de abandono de orgulho, e Paulo fala de buscar sabedoria em Deus. O último bloco, que faz parte dessa introdução, Paulo fala da relação que eu tenho que ter com os que estão de fora.
E aqui que o negócio entorta um pouquinho para a gente e para algumas pessoas. Porque é muito fácil ser cristão aqui dentro, gente. Aqui todo mundo fala a mesma língua, a maioria das pessoas. Aqui a gente faz parte de um corpo que se reúne o ano inteiro, que se reúne por muitos anos, onde a gente fala de Jesus, onde a gente canta para Jesus, mas aqui que vai fazer que vai causar o grande impacto e a grande diferença naquilo que nós somos. Como que você procede, como que eu procedo lá fora, como que eu ando lá fora, como que eu piso lá fora, qual é a minha atitude lá fora. O que eu acho muito fantástico aqui nesse texto de Paulo, é que Paulo diz assim no 17, logo de cara, não torneis a ninguém mal por mal. E ele fala assim, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Paulo sabe, Paulo conhece as relações dos homens, Paulo é homem, Paulo foi ser humano, e é difícil às vezes a gente fazer o bem àquela pessoa que nos faz o mal. E Paulo diz assim, se esforcem, irmão, esforço é esforço. Esforço não é simples, não se dá numa perspectiva de tranquilidade, de comodidade. A gente está trabalhando no terreno e a gente tem que se esforçar. Principalmente a gente que durante a semana carrega muito peso. Uma canetinha e um teclado para você digitar. Aí chega lá no final de semana que você tem que ficar fazendo assim com a barra, você começa cheio de gás, daqui a pouco as costelas começam a doer. E aí você fica perguntando para os irmãos que são mais experientes, né? Mas a sua está doendo também? Aí os irmãos falam assim, tá pastor, tá sim, mas eu vejo o irmão num gás total, que o meu gás já acabou faz tempo e ele diz que está doendo, então eu tenho que me esforçar. Essa palavra esforço aqui é isso, é esforçar para fazer o bem. O que eu acho fantástico também é que Paulo diz assim, o que depender de vós tem de paz com todos os homens. Você faz parte do time da paz ou você faz parte do time de quem não tem paz? Paulo fala o que depender de vós, então aquilo que depender de você, aquilo que na verdade estiver na tua mão fazer, que você pode ter uma atitude, tenha paz. Paulo fala também de ira. E Paulo fala do caminho de vingança. E diz que a vingança não nos pertence. Paulo ensina também aqui trilhar esse caminho do perdão. E o que é muito legal é que no final ele diz o seguinte: não te deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Ele começa falando no versículo 9 que eu li. O que é muito interessante é isso. O bloco que eu vou pregar aqui, essa é só uma introdução, e eu vou ser breve na minha pregação, quando eu entrar nas divisões do sermão. Eu falei do 9 até o 16, você leu comigo. E o primeiro versículo, quando fala da relação humana com a igreja, com aqueles que fazem parte da família de Deus, Paulo falou, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal e apegue-se ao bem. Agarre-se ao bem. Faça isso. E quando Paulo fala da relação que eu tenho que ter com as pessoas que são de fora, Paulo termina falando a mesma coisa. Não te deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Portanto, minha gente, esse texto tem tudo a ver com Santa Ceia. Porque quando você toma a Santa Ceia, eu não sei se todos aqui sabem, mas você está dizendo alguma coisa. Quando você come esse pãozinho que passa aí, que não mata a fome de ninguém, e um dia uma irmã me perguntou, pastor, mas por que o apóstolo diz assim, quem tem fome come em casa, a fim de não sei o que lá que diz o texto, né? A fim de não se reunir para juízo, alguma coisa assim, no final, o último versículo do texto de Coríntios que a gente lê, quem tem fome come em casa. Sabe por quê, gente? Porque na Santa Ceia daquela época, junto com a Santa Ceia, existia um jantar de nome ágape, que era o jantar do amor. E ali as pessoas se reuniam numa reunião amorosa, calorosa. Só que lá, naquele dia, naquele instante, é o texto que a gente não lê, Paulo diz assim, quando você se reúne para comer a Santa Ceia,
não é a Santa Ceia que vocês comem. Quando vocês se reúnem todos aí num grupo só, num corpo só, eu não vos louvo. Porque vocês se reúnem não para melhor, mas pelo contrário, vocês se reúnem para pior. Porque quando vocês se reúnem, aquele que come o pão e come alguma coisa antes do irmão que chegou, aquele que chega a ficar até bêbado, porque come antes de todo mundo que chegou. Existe aquele ainda que despreza aqueles que nada têm. Por isso que Paulo fala, quem tem fome come em casa. Mas Paulo está falando de coisas que têm relações comigo, com você e com Deus. Então quando eu tomo a Santa Ceia, eu estou dizendo muitas coisas. E as principais delas que eu estou dizendo, ainda que sem palavras, mas na atitude, é que eu tenho comunhão com vocês. Eu estou em comunhão com vocês. Quando eu como o pão, eu estou dizendo assim, as minhas relações humanas, elas estão zeradinhas. A minha relação interpessoal, na horizontal, ela está zeradíssima. Eu estou bem com todos, eu não tenho mágoa de ninguém, eu não magoei ninguém, pelo menos que eu saiba, ninguém me falou nada, eu trato todo mundo bem, eu estou zerado. E quando eu como e bebo, melhor dizendo, o cálice, que é o suco, eu estou dizendo assim, a minha relação com o Pai, ela está também totalmente zeradinha. Então, sem que você perceba, a cruz se formou. Eu tenho relações na horizontal e eu tenho relação com o Pai. E isso só é possível mediante a obra da cruz redentora de Jesus Cristo. Portanto, esse texto, quando nós lemos, nós estamos dizendo exatamente isso. Eu tenho comunhão. E agora as lições, seu Laerte. Quais são as lições que eu aprendo nesse texto do verso 19 ao verso 16, que me permitem trilhar esse caminho de comunhão? De dizer assim, eu tenho comunhão, eu estou em comunhão. A primeira lição que eu preciso aprender com esse texto de Paulo aos Romanos é que eu tenho que aprender a trilhar o caminho do amor com toda a verdade. Você pode repetir isso? O apóstolo Paulo, ele fala assim, o amor seja sem hipocrisia. O convite aqui, ou a ordem de Paulo, é o seguinte, amem, todavia sem hipocrisia. O que Paulo está dizendo é o seguinte, amem, mas não simplesmente desempenhando um papel, como um artista que chora, como um artista que desenvolve lá e desempenha um papel que não tem às vezes nada a ver, em alguns casos, nada a ver com aquilo que ele é como ser humano de verdade. Mas ele é um artista. Aquilo faz parte de um enredo. Paulo está dizendo para você, para mim também, ele está dizendo o seguinte, o amor entre vocês, na relação que vocês têm entre os membros da igreja, entre o corpo de Cristo, e não só o membro da igreja, membros da igreja do Alves Dias, mas como um corpo, tem que ser sem hipocrisia, gente. Usar máscara, tem que ser sem máscara, tem que ser o que eu sou. Quando eu participo da ceia do Senhor, estou dizendo que eu amo, que eu tenho comunhão, eu como o pão, o corpo de Cristo que foi dado por nós, tem essa simbologia, mas tem a simbologia de comunhão, eu estou em comunhão. Então é amar sem hipocrisia, sem uma devoção fingida. E quando eu estudava esse texto, eu só posso pensar uma coisa, e pude pensar uma coisa. Paulo sugere, então, que no meio cristão, o contrário é verdadeiro também. O que é forte aqui, o que é objeto do nosso vigiar, vamos dizer assim, é que Paulo está dizendo que o contrário disso também ocorria, para que Paulo chegasse a uma igreja, escrevesse uma carta e dissesse o seguinte, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal e apegue-se ao bem, é porque algumas coisas no sentido contrário, ou no sentido que ia nessa direção da hipocrisia, do apego ao mal, estava acontecendo.
Pai nenhum diz para o seu filho, não faça isso, cuidado com aquilo, se o pai está dizendo, está vendo o que ele está fazendo. E que Paulo está dizendo aqui é detestai o mal, o amor de vocês seja sem hipocrisia. O que é muito comum acontecer, e isso acontece em todos os corações humanos, é que o mal ele não chega com uma cara de terror. Uma vez eu ouvi um pastor escrever o seguinte, que o pecado, ou Satanás, ele não aparece como um monstro nos filmes de terror. Ele não bota uma máscara do Jason, do Sexta-feira 13, e vem com uma foice atrás de você, dizendo, eu vou te matar. Ele até vai matar, mas é estratégico. Ele vai colocar uma carinha bem bonitinha, de um artista que vocês aí são fãs, ou de um artista que os homens são fãs. Vai vir todo cheio de balagandã, cheio de amor para dar. E quando você vê, negão, ele já dá o golpe, já era. E o mal, ele lida dessa mesma maneira, o mal é sutil. Ele não surge de uma hora para outra, ele não surge de um dia para o outro, ele não vem assim impregnado dentro de um coração de pessoas que estão inseridas na família do povo de Deus de uma maneira abrupta. Ele vai chegando de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho, e quando você percebe, você está sendo dominado por uma força que é do mal. E quando isso acontece, você fica longe de Deus. E aí Paulo fala assim, se apeguem ao bem. Deixe o bem fazer morada dentro de vocês. Deixe o bem ser a marca maior na vida de vocês. Deixe as pessoas escreverem alguma coisa a respeito de vocês e disserem, o que dizerem, melhor dizendo, alguma coisa a respeito de vocês. Diga assim, ele é bom, ele faz coisas boas, é o bem que impregnou em você. E esse bem, ele só é possível mediante a graça de Deus, e o poder de Deus e a misericórdia de Deus, que nos mudou, que mexeu no nosso caráter, que mudou a nossa vida, que mudou o nosso caminhar de verdade. Ele fala assim no versículo 10. Amai-vos cordialmente. O que Paulo está dizendo aqui é uma relação de família, uma relação de intimidade, onde existe franqueza e amizade verdadeira. Paulo está aconselhando um povo a se amar dessa maneira cordial. E ele fala assim, ele continua dizendo assim, com amor fraternal, ou seja, amor como próprio de irmãos. A gente tem amor fraternal, a gente tem um amor de irmão, é isso que Paulo está dizendo. E ele fala mais, e que vocês honrem uns aos outros, com respeito, com verdade, sem aquela difamação que existe por trás. Eu me lembro de uma situação, que tinha um irmão, ele era muito amigo do pastor, muito amigo do pastor. Esse pastor, ele frequentava a casa dele, ele era bem recebido, amado pela esposa, pelos filhos, mas uma vez esse irmão, ele teve uma atitude que desagradou o pastor. E o pastor, por ser muito amigo dele, estranhamente o pastor não quis contar a ele o que ele fez. Isso eu fiquei sabendo, né, conversando entre irmãos. E aí eu disse assim para o irmão que me contava a história, eu falei, puxa, mas é difícil às vezes a gente dizer alguma coisa para a pessoa que a gente tem carinho, tem apreço, ama de forma cordial. Aí esse irmão disse assim para mim, e eu nunca mais esqueci disso. E eu falei, toma, pastor. Ele disse assim para mim, pastor, quando a gente é amigo, de verdade, a gente fala o que a pessoa precisa ouvir, não o que a pessoa quer ouvir. E quando a gente é assim, gente, quando a gente trata as pessoas assim, quando a gente, obrigado, irmã, quando a gente reage assim em nosso meio, aí eu posso dizer
que existe um caminho de amor e que aí existe comunhão de verdade. Quando você come o pão da Santa Ceia, você está dizendo que você tem comunhão comigo. E aí o apóstolo João fala assim: se dissermos que nós temos comunhão com Ele, ou que nós temos comunhão com o povo, com a igreja, com o corpo, e a gente andar em trevas, a gente mente. Quando você come o pão da ceia, você está dizendo que você tem comunhão com o teu irmão. Isso é possível mediante o trilhar do caminho do amor absoluto, de verdade. E só trilha o caminho do amor de verdade, de forma absoluta, quando você segura na videira, você vai ser enxertado na videira, porque só Ele é o amor de verdade. Só Ele consegue colocar no teu coração a capacidade de amar. A outra lição, Laerte, nessa questão de ter comunhão de verdade na ceia, na vida, eu preciso aprender a trilhar o caminho da busca fervorosa ao Senhor Deus. Vamos repetir? Eu acho bem interessante nesse texto, versículo 11 e 12, Paulo fala assim: no zelo, não sejais remissos. Ou seja, no zelo, não sejais negligentes. E aqui, o que pode estar acontecendo aqui, as duas vertentes que a gente tem dentro desse texto, é que Paulo está dizendo para que eu fosse zeloso no empenho a buscar o bem a mim mesmo, a si próprio, ou ser zeloso em buscar o bem àquele que está ao teu redor. Aí Paulo fala que, depois disso, não sejas, no zelo, não sejais remisso. Aí Paulo fala assim: sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. O que é muito bacana também é que fervor tem a ver com dedicação. Como você fala que um crente é fervoroso? Como que você olha para uma pessoa, para uma irmã e fala assim: poxa, aquela irmã é fervorosa? Porque tem fumaça saindo da cabeça dela, é isso? Ela está pitando que nem aqueles bully que tinha, não sei nem se é bully que chama quando a mulher coloca o leite para esquentar, ele faz, apita, já esquentou, ferveu tudo já. Ou você vê a pessoa como um termômetro assim, que está assim, 40 graus de espiritualidade, 50, 80, esse aí tá fervoroso. Esse é dos nossos. Fervoroso, gente, tem a ver com dedicação. O fervoroso aqui que o apóstolo Paulo fala também, dá a entender exatamente isso, que eu só consigo desempenhar alguma coisa que é para o meu bem ou é para o bem de alguém, se eu trilhar o caminho de dependência do Espírito Santo de Deus. Ser fervoroso, de fato, é buscar a presença do Pai, todo dia. Perceba então que ter comunhão uns com os outros não é uma tarefa que eu posso conseguir de qualquer jeito. Ter comunhão uns com os outros não é uma tarefa que você consegue sendo um crente meia boca, desculpe a minha expressão. Que na verdade você faz parte de um grupo que é um grupo dos simpatizantes do Evangelho de Jesus. Que você não dá nada para Deus. Você não dá nada para a igreja. Você não dá nada para os outros. Pelo contrário, você só recebe. E o que você recebe era para você estar com uns 250 mil quilos de coisas para dividir. Mas você não divide. Porque você não é fervoroso no Senhor. Porque você não ora. Porque você não busca a Deus. Porque você não se dá para Deus. Pelo contrário, você quer um afago para a tua alma, você quer um descanso para você mesmo, para que você durma no teu travesseiro e diga: eu sou salvo em Jesus. Só isso. O resto, desculpe a expressão, que se exploda. O resto é resto. O resto é consequência. Eu não quero saber, se ele não quer Jesus, não é da mim, não depende de mim. Se o meu irmão não está nada, não quer seguir o Evangelho, não depende de mim, eu não quero saber de nada.
Paulo dá a entender aqui, gente, que caminho de espiritualidade com Deus, de comunhão com o Pai, de comunhão com o povo, de comunhão com o corpo, de comunhão com a igreja, caminho de santa ceia só se dá nessa dimensão de amor verdadeiro, de fervor no espírito. Outra coisa que Paulo fala, alegrai-vos na esperança. Eu vi uma pessoa dizer para mim essa semana que ele falou assim, que o pastor pregou e disse assim, esperança, o ditado popular, o que ele diz? A esperança é a última? Mas se é a última que morre, ela morre também, não morre? É ou não é, gente? Agora, tem gente que está indo nesse caminhar do ditado popular do mundo, do provérbio do mundo, a esperança é a última que morre. Paulo não está dizendo isso aqui. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala assim que a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado sobre os nossos corações. Esperança que Paulo fala aqui é a esperança focada em Deus. Agora a pergunta que eu te faço, não precisa responder, responda para si mesmo. Esperar é fácil? Esperar nunca é fácil. Esperar nunca é legal, nunca é gostoso. Ninguém gosta de esperar. Os corintianos estão angustiados de esperar até quarta-feira, estão apavorados. É quarta-feira, você é campeão da Libertadores, depois de um século de existência. Né, Silvião? Se bem que a Libertadores não existe há um século, né? Mas tudo bem. Os palmeirenses com dor de cotovelo vão para desforra. Eu estou brincando aqui, quebrando o gelo, mas esperar é difícil. E eu estou percebendo um monte de corintiano angustiado. Ai, não vejo a hora de começar quarta-feira, sentar no sofá e dizer, Timão, eu amo Corinthians. Mas é difícil esperar. Agora o apóstolo Paulo, ele fala assim, alegrai-vos na esperança. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E quando eu me alegro na esperança, ainda que seja difícil, a alegria que é produzida na minha alma, ela não vem de mim, ela não vem do homem, ela não vem da sociedade, ela não vem daquele culto ao exterior, daquilo que é da matéria, pelo contrário, ela vem do Senhor, e a alegria do Senhor é a nossa força, eu posso me alegrar. E quando eu não me alegro, eu posso ir para um estado de amargura total, de amargura contra a vida, de amargura contra mim mesmo e de amargura contra Deus, sem que eu perceba. O convite do apóstolo Paulo aqui é que quem fica alegre, esperando, tem a alegria de Deus. Paciência na tribulação. Paulo revela aqui que o fato de eu existir como gente, como pessoa, eu vou caminhar por tribulação um dia, não tem jeito. Só que, ele fala assim, sede pacientes na tribulação. Sabe por quê, gente? Porque a tribulação tem fim. O choro dura uma noite toda, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Sede pacientes na tribulação. O que Paulo está dizendo, a tribulação tenha paciência porque ela tem fim. Ela acaba um dia. Você entra numa cidade nova, num cenário novo. Você pode ter paciência, mas ela é desenvolvida, essa paciência, simplesmente não de eu me sentar e ficar chorando. Pelo contrário, ela é desenvolvida, essa paciência, no fervor da relação que eu tenho com o Pai. Através de eu orar hoje, orar amanhã, orar daqui a um mês, orar sempre. Quando isso acontece, eu tenho relação com Deus. E a última lição, para a gente ir caminhando para o fim, eu preciso aprender a trilhar o caminho que Deus deseja para os seus filhos. Dá para você repetir? Aí Deus ele começa a dizer o seguinte, a partir do 13 em diante até o 16. Eu preciso participar das necessidades dos santos. Paulo fala isso, compartilhar as necessidades dos santos. Mas não é para compartilhar, para ficar contando para o irmão. Você viu? O irmão está precisando, hein? Ó, o irmão está na pior, hein? Aí você fala assim, que é isso, irmão? Eu estou compartilhando, pastor, as necessidades dos santos. Estou contando para um, contando para dois, contando para três. Não é isso não, gente. Compartilhar aqui é você, se você tem condição, como o Tiago diz, não adianta você fazer uma oração, bater o pé. A oração de poder, né? Tinha uma irmã que frequentava lá embaixo, quando a gente estava lá na feira, ela falava assim para mim, pastor, eu quero que o senhor faça uma oração hoje de poder. Aí eu falava assim comigo, né? Será como que é a oração sem poder é a oração de poder, né?
Porque tem gente que acha que oração com poder é bate pé, bateu o pé e sai, é poderosa. Eu conheço oração poderosa que se faz numa quietude de alma e ela é poderosa e ela é avassaladora. Deus é criativo, meu irmão. Quando pediram para ver Deus lá, falou assim, olha, não foi num terremoto que Deus surgiu, não foi no fogo que Deus surgiu, foi numa voz mansa e delicada que Deus surgiu. Só que não adianta, como disse Tiago, eu fazer uma oração pelo irmão se ele está passando necessidade. Então, eu preciso me sensibilizar, eu não posso ser indiferente, porque isso tem a ver com a relação que eu tenho aqui, que eu estou dizendo que eu tenho. Comendo o pãozinho da ceia, com toda verdade, sem nenhum modo pejorativo de dizer pãozinho. Mas é com carinho, dizendo do pão que você come. Paulo também fala de hospitalidade, e essa hospitalidade é sem receber remuneração. O pastor Ivaldo já contou aqui umas vezes para a gente que ele tinha um irmão, quando ele namorava com a minha irmã, ele congregava lá no Ferrazópolis, e tinha um irmão que saía lá do Ferrazópolis e ia para o Baeta Neves, que era perto da casa da minha mãe, né? Nossa casa, que nós morávamos lá, mas esse irmão cobrava. Ele cobrava o vale-transporte do pastor. Eu achava o fim do mundo, mas ele cobrava. Porque ele dizia assim, se você está vendo comigo, você ia gastar o dinheiro do ônibus. Me dá o dinheiro do ônibus ou do vale-transporte, porque eu estou indo gastando o meu combustível. Mas ora as bolas, está gastando combustível sem ninguém do banco de trás, só você sozinho, ou alguém atrás. Você não mudou a direção, não foi lá para o São Mateus. Você acha que tem irmão que não faz isso, gente? Um monte. Que passa no ponto, finge que não vê. Que finge que está atendendo o celular. Paulo fala o seguinte: pratiquem a hospitalidade. Paulo fala a respeito daqueles que nos perseguem. Abençoe aqueles que nos perseguem, não amaldiçoeis. O que é muito forte aqui é que Paulo está tratando de pessoas que fazem parte da família de Deus. Paulo não está falando lá do bloco 4, da nossa atitude em relação a quem está lá no mundo, tende paz com todos os homens, no que depender de vós. Paulo está dizendo exatamente isso. E a gente é perseguido sem saber a causa, a razão, o porquê. Eu não fiz nada, mas estou sendo perseguido. Ou ainda que você tivesse feito. O amor de Deus, o amor perfeito que lança fora o mal, o medo ou o mal, seja lá o que for, esse amor ele é traduzido na expressão da graça de Deus. E se Deus me perdoou, eu devo perdoar também. Só que de repente o conselho de Paulo é, isso pode acontecer, isso acontecia lá na igreja de Roma, existia gente perseguindo outros irmãos, existe perseguição às vezes no evangelho, sim, a gente não pode fechar os olhos, tem pastor que persegue outro pastor, tem pastor que quer ser mais do que ele é, existe soberba, existe tudo isso no evangelho. Existe homem amante de si mesmo, porque a Bíblia diz que existiria. Mas o fato é um só. Se você quer trilhar um caminho de comunhão com Deus, e viver para Deus, eu até não falei o título hoje de novo, né, Laerte? Viver para Deus de uma maneira que... Cadê o título? Ó, viver com Deus para a glória de Deus. Você deve, em nome de Jesus, perdoar aqueles que te perseguem. Paulo também fala para a gente ser participante em todo o tempo, junto com os irmãos, alegrar com quem se alegra. Um dia eu cheguei com o Monza, vem para frente, irmãos, eu estou atrasado aqui, agora que eu vi esse horário, eu estou sem relógio aqui hoje no púlpito. Pode vir, viu, João? Pode vir aqui, eu vou terminar. Enquanto vocês vão mexendo aqui, Maurício. Uma vez eu cheguei com o Monza 86, irmãos, isso há uns 15 anos atrás. Todo feliz com o Monza 86, né? Todo mostrando os dentes, me achando o máximo. Monzão velho. Quando eu cheguei na igreja, o irmão falou assim para mim, eu vou ser pastor também. Aquilo me causou uma tristeza tão grande no coração, porque eu senti um veneno escorrendo do lado do irmão, que eu falei, Jesus, tem misericórdia desse veneno, que ele não se afogue com o veneno dele. Mas o que o apóstolo Paulo fala aqui, que eu tenho que me alegrar com quem se alegra, gente. Se você conquistou alguma coisa, você pode ter certeza. Eu falo em meu nome, em nome do pastor Ivaldo, meu cunhado, em nome de todos esses irmãos aqui, nós vamos dar risada com vocês, se alegrar e falar, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. E chorar também, né?
O apóstolo Paulo fala assim também: chore com aquele que chora. É você não ficar indiferente em relação ao sofrimento do teu irmão. Existem momentos na vida que a gente não quer ouvir uma palavra. Não que a gente não queira porque a gente é melhor do que alguém, mas não tem palavra que vai alegrar o nosso coração. Mas só o momento de a gente ficar com alguém do nosso lado, nos abraçando, chorando com a gente, às vezes isso vale muito, muito, muito. A minha conclusão dessa palavra é exatamente essa. Nós vamos participar aqui de uma mesa que tem um simbolismo na esfera humana, mas que tem uma grande validade no mundo e no reino espiritual. Que quando eu como desse pão aqui, um pedaço desse pão aqui, eu estou dizendo para todo mundo que eu tenho comunhão com a igreja, com o corpo. Quando eu bebo um cálice aqui, eu estou dizendo que eu tenho comunhão com o Pai, com Jesus. Portanto, eu preciso aprender a trilhar um caminho de amor sem hipocrisia, de verdade. Eu preciso amar da mesma maneira que Deus exigiu que nós amássemos, porque aí eu vou estar trilhando um caminho de comunhão. Eu tenho que ter preocupação com o meu irmão, eu tenho que viver com ele, eu tenho que de verdade ter atitudes com ele, que são atitudes que vão abençoá-los. É isso que o apóstolo Paulo fala. Pense nisso, meu amado. Reflita nisso. Se você está vivendo assim, se você está agindo assim. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. O apóstolo Paulo fala assim: